hoje nós estamos entrevistando a Sônia Ana Leszczynski, que é uma psicóloga, mestra e doutora em educação e, sobretudo, traz para nós toda uma reflexão sobre gênero, diversidade, acessibilidade. Então aqui vamos nós começar pela ucraniana ou polonesa. Como que é isso, assim? Bem, que bom estar aqui, uma delícia. Bem, a minha origem, a minha mãe é de família ucraniana, os pais dela vieram de lá, ela nasceu aqui. O meu pai veio a cidade que ele morava era na divisa da Ucrânia com a Polônia. Ele saiu fugido na época da guerra, passou 5 anos em campos migratórios na Alemanha, né? Não dá para dizer que viu alguns dos horrores da guerra, né? Não chegou a ser em campos de concentração, mas campo migratório, que era uma questão muito forte, eram fazendas. Por ele ser uma pessoa relativamente robusta, ele disse que eles davam muito tomate, beterraba para ele comer, porque ele tinha extração de sangue a cada dia sim, dia não, para os refugiados que precisassem, né? Então, foi uma vida bastante difícil, eles estavam prestes a voltar para a Ucrânia depois do pós-guerra, né? Só que quando eles viram que tinha o domínio russo, né, da União Soviética, eles resolveram vir para o Brasil. E que a vida inteira dele, ele disse que quem não viveu aquela vida por lá, sobre esse domínio muito forte, é que tem a ilusão de que é um bom país. Mas ele sempre disse que o Brasil é um bom país para morar. Ainda bem. Ou seja, saiu de uma situação de muita privação, muita dificuldade, né? E vem para um país onde tem abundância, tem riqueza e, sobretudo, tem receptividade. Sim. Né? Ainda que os povos, tanto ucranianos quanto poloneses, também não passaram por momentos fáceis aqui no início. Não, realmente. Foram bem difíceis. Teve privação da língua e tudo mais. Apesar de a minha primeira língua foi ucraniano. Até os 3 anos eu só falava ucraniano, não falava português. Mas você nasceu no Brasil. Eu nasci aqui. Meus pais se conheceram aqui no Brasil. Mas a gente mantém até hoje as tradições. Né? Eu participei de folclore, toda a família participou. E a gente vem pesquisando cada vez mais essas origens e algumas questões que são muito caras para a família. Então, talvez por aí, né, por essas diferenças, venha todo um estudo sobre educação, né? Sim, exatamente. Como que é isso? Na verdade, eu fiz psicologia, né, na Universidade do Tuiuti do Paraná. Eu trabalhei no Colégio Santa Maria e até uma história que é interessante. Eu comecei, por um acaso, trabalhando no antigo Cefet, que o Dr. Paulo de Tarso Montserrat, né, famoso psicólogo, ele estava aquele ano governador do Rotary e ele não poderia ministrar 2 aulas que eram na quinta-feira, às 17h50, às 19h30. E por intermédio da filha dele, a Laura, falou com uma amiga perguntou se eu queria, e eu fui. Eu fui para o TF. Como professora? Eu fui para o TF para ser professora substituta. Tá. E entrei lá, até coincidentemente foi numa quinta-feira, o diretor de ensino à época me disse, então você pode começar hoje? Eu falei, nossa, dá para começar semana que vem? Eu já trabalhava com educação, fazia 8 anos que eu estava no Santa Maria, né? E daí fui, e ao final do ano, quando eu achei que era para entregar os documentos, porque ele simplesmente ia retornar às aulas, para minha felicidade era um momento que ele ia aposentar. E a UTF disse que eu tinha tido uma boa avaliação tanto dos alunos como dos colegas e perguntou se eu queria ficar. E, então, desde o dia 25 de fevereiro de 1985, eu estou ali na UTF-PR. E essa minha caminhada fez eu ver várias vertentes, né? A vertente de uma educação técnica e tecnológica, Sim. Né? Você deu aula no nível médio? Não, eu entrei para o superior, mas também dei aula no nível médio. Psicologia aplicada ao trabalho para engenharia e orientação pessoal ocupacional e depois várias disciplinas de psicologia no desenho industrial, famoso desenho industrial da época, né? E eu comecei a ver diferentes vertentes, apesar de toda essa crítica
a educação tecnicista, aquela educação fechada, dentro do Cefet já era diferenciado. Era uma preocupação da teoria com a prática, das linhas de educação geral, tentando conversar com as áreas técnicas e tecnológicas, a preocupação de uma formação teórica que pudesse ser aplicado na prática. Então isso passou a ser muito importante para mim, para o meu dia a dia. Eu não consigo imaginar uma educação que seja dissociada de teoria e prática, né? Que seja, claro, não, pelo amor de Deus, não estou negando a importância da teoria, ela é importante, mas uma teoria que possa ser vista na prática e uma teoria contextualizada no momento socioeconômico cultural que está se vivendo. Portanto, que quando eu fui para mestrado, uma das primeiras disciplinas era a psicologia dinâmica, e a gente tinha que criticar Freud. Eu falei, não, eu entrei em pânico, assim, meu Deus, quem sou eu para criticar Freud? Né? Mas daí eu aprendi que na academia é isso que você tem que ver. Você tem que ver em que época que Freud desenvolveu a sua pesquisa, em que época ele desenvolveu a sua teoria, como que ela foi aplicada e como ela se aplica atualizada no momento atual. Né? Então eu vejo que no Brasil a gente tem uma questão que segue-se muitas vezes ortodoxamente, né, uma determinada teoria, querendo aplicar numa prática de um país, de um contexto socioeconômico-cultural totalmente diferente. Né? Então tem muita teoria que, nossa, ela é linda e maravilhosa, mas que a aplicação prática dela, anos-luz daquele ponto que se propõe. Né? Você está falando muitas vezes, quando fala em educação, de inclusão. Sim. E quando falamos de inclusão, não só o diferente, né? Mas incluir todos os tipos de pensamentos, incluir as culturas, incluir a diversidade, os gêneros, incluir, né? Sim. Como que... eu sempre recebi críticas, né, nessa questão da educação, porque se não for de uma determinada área, que eu não vou citar para não ferir ânimos de ninguém, mas a gente tem que entender todo um processo que engloba pessoas, que engloba teorias, para a gente formar não somente o teórico, o profissional, mas também o cidadão. Então, na época tinha uma campanha, educação também é educação para a vida. Nossa, mas se não for para a vida, é para quê, né? Que eu saiba, por mais que seja de pergaminho, diploma, a gente não consegue comer ele, né? A pessoa se forma com o propósito de entrar também no mundo do trabalho, né? Que bom, só se nascer em berço esplêndido, e mesmo se nascer em berço esplêndido hoje em dia e não souber manter as questões da família, fica muito difícil. Eu também não consigo imaginar a educação, e eu vejo hoje em dia muita crítica, principalmente a Base Nacional Curricular Comum, as propostas das mudanças para o ensino médio, que é um ensino que tem que ensinar para o mundo do trabalho, mas o ensinar para o mundo do trabalho, se a gente ensinar a pessoa a pensar, ter ações e reações, ele não vai ser engolido de uma maneira assim desproporcional, né? Se a gente fizer aquele ensino, que não é uma construção do conhecimento, mas uma repetição desse conhecimento, aí sim, é um cidadão que não consegue pensar, não consegue agir, não consegue reagir. Ele vai ser um autômato. Um autômato. Ele vai servir aquilo que os outros querem dele, mas ele em si não vai ser a própria autonomia. E eu também tenho a noção assim, o empresário quer ganhar. Ainda bem que ele quer ganhar. Claro que não precisa ser nas proporções e desproporções brasileiras. Vamos deixar essa parte de lado, não vamos ver a questão da política. Mas o empresário, o que ele precisa? Ele precisa ganhar, porque se ele não ganhar, ele não tem como pagar seus empregados. Né? Mas o que se quer? Se quer ações proativas. Eu tenho tido a felicidade de, nos últimos 10, 12 anos, participar do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial. Sim. Né? E nesse conselho, a gente tem tido fantásticas discussões acerca de educação. Porque os empresários, eles não querem
vaquinhas de presépio. Eles querem pessoas que ele possa pôr no local de trabalho, que saibam agir e reagir perante algumas circunstâncias. Pensar, né? Pensar o espaço, pensar as relações, pensar os resultados. Pensar a sua postura profissional, a sua postura ética. Não sei se porque eu também tive a felicidade nos meus tempos de Colégio Santa Maria, e esse eu faço questão de dizer, o irmão Celedônio Cruz. Foi um diretor que a gente teve, e ele nos dizia o seguinte: na época de ditadura, ele dizia: vocês não leram nenhum autor, vão ler Paulo Freire. Tá? Então eu li Paulo Freire. E ele também dizia: se eu tiver que dizer para todos os meus colaboradores o que eles devem fazer, provavelmente eu posso dispensá-los todos e vou fazer por eles, porque assim eu economizo. Né? Então, a partir daí, a gente aprendeu a ter uma certa autonomia, a propor, e não só encontrar, porque muitas vezes o que a gente encontra assim, as pessoas encontram problemas, só apontam o problema, mas não vem com nenhuma solução. Né? E essa solução também não precisa ser a única solução. Né? Se as pessoas souberem discutir essas soluções, eu acredito que fica muito interessante. Mas o que eu vejo assim, nós partimos de uma educação que ela era uma educação basicamente de memorização, né? Numa época em que a escola era o local de se buscar informação, né? E hoje em dia, com o advento de tecnologia, de artefatos tecnológicos, a informação está espalhada, disponível para todos. Só que o que nós precisamos hoje ter? São caminhos, né? Construção de conhecimento. E quem já teve aula comigo nos cursos de formação de professores, eu dizia, sempre digo, o meu sonho de consumo é ver se alguém passou no ensino de 2º grau e teve física, ele deveria de saber aplicar essa física no trânsito. E daí ele descobre que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Aceleração e freagem, tem movimento. O que é? É a aplicação da física no mundo que se vive. Mas ela é tão distante, né? E muitas vezes que a gente, quando eu falo isso com meus alunos, eu digo para eles assim, tá, então hoje, daqui até em casa, vocês forem de carro, vão prestando atenção no que eu estou falando. Se forem de ônibus, mais ainda, né? Porque às vezes a pessoa, o menor não percebe que o maior pode passar por cima, né? Então é o motoqueiro desafiando a lei da gravidade de qualquer coisa, né? Convido eles também para, quando for passar num caixa eletrônico, né? Um caixa de supermercado, ou de uma farmácia, seja lá o que for, tente dar uma maneira diferente para o cidadão te dar o troco. Ou seja, se ele aprendeu matemática, ele deveria ali na prática saber fazer essa coisa básica, matemática é básica, é para o seu dia a dia. As redes sociais, eu amo as redes sociais, eu acho que elas podem ser muito bem utilizadas. E eu, graças a Deus, acho que eu utilizo bem. Eu tenho um WhatsApp da rua, que a gente avisa se tem algum problema. Eu tenho um WhatsApp da família, que a gente marca encontro. Eu tenho um WhatsApp que, felizmente, agora há pouco tempo, estou encontrando de 12, estamos em 40 e poucas amigas do colégio. E fazer um bom uso desse. O trabalho com os alunos. Sabe, fazer um uso positivo dele. Sim. Só que o que a gente também vê são os erros de português, a falta de concordância. Meu Deus, por que você não pode unir uma coisa com outra, né? A rede social ser um espaço democrático de informação, de difusão de conhecimentos, de socialização, mas com algumas propriedades, né? Com ética, porque cada grupo de WhatsApp que eu crio, eu digo assim, pessoal, se um disse bom dia, todos os demais não precisam repetir o bom dia. Se alguém fez um elogio, por favor, não precisam todas as palminhas, todos os positivos. Basta. Usemos para o que for importante, porque senão você se desliga um pouquinho. Perde o foco. Perde o foco, né? Então a gente precisa manter o foco. E a rede social eu acho fantástica, né? Só que as pessoas têm que começar a aprender a usar. A gente tem percebido a rede social muito polarizada. E cada grupo defendendo aquilo que acredita. E isso passa a ser nada
compartilhado ou de aprendizado, ou seja, uma defesa de alguma coisa que não faz bem para os outros, a não ser aqueles que fazem parte de um certo grupo. E isso não está fazendo bem para a maioria das pessoas, né? Isso não é um uso inteligente da tecnologia. Não, e poderia ser um excelente espaço de debate, mas debate salutar, né? Porque eu entendo debate com propriedade, né? Com fundamento, não nos achismos, sim. Ou eu acho aqui, eu não acho nada, né? Com propriedade, seja ela de uma vivência profissional, seja baseada numa teoria, eu não sou contra a teoria, né? Eu sou muito, muito a favor da teoria, mas desde que se utilize de uma forma salutar, né? Hoje em dia é perigoso, eu até evito postar algumas opiniões, porque senão a gente pode ser taxado de algumas coisas que nem quer que seja, né? Vamos parar só um pouquinho, fazer um intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais sobre a educação, ampliando a visão da educação. Até já! Então, estamos falando com a Sônia Ana sobre educação e agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre processo de aprendizagem, processo de educação. Como que o professor aprende com o aluno, como que o aluno ensina e aprende ao mesmo tempo. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Vamos. Então, nessa parte, a gente falava assim de... o conhecimento ele não está apenas com uma pessoa. Aquele que é o aprendente, ele está disponível e ele tem um conteúdo imenso dentro dele, que só precisaria ser acionado pelo professor. Né? Então, isso troca um pouquinho os papéis de um professor que é autoridade para algo que é mais próximo e um aprende com o outro. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. É bem como eu imagino, né, nessa época da sociedade de informação e comunicação que a gente vive. Né? Hoje em dia, um celular, informação temos bastante. Né? Só que nós precisamos transformar essa informação em conhecimento. Né? E esse deveria ser o papel do professor, da professora em sala de aula. São atores que deveriam, juntos, serem os facilitadores dessa transformação, por eles terem mais experiência em determinadas áreas, né? Mas teria que ser uma construção de conhecimento em conjunto. Né? E principalmente quando a gente fala de artefatos tecnológicos, que algumas pessoas têm mais dificuldade, a gente teria muito que aprender. Né? Tem situações em que os nossos alunos dominam certas áreas, e se a gente transformasse isso em conhecimento, seria fantástico. Mas a gente tem professores que proíbem o uso de celular em sala de aula, proíbem o acesso ao computador, proíbem as redes sociais. Se a gente utilizasse dessas ferramentas para melhorar o nosso processo de aprendizagem, tem coisas que o professor estaria ensinando, mas de repente o aluno seria o agente de informação que ajudaria nesse processo de conhecimento. Passei por uma experiência dessas que foi muito interessante. Uma vez estava dando uma palestra onde todos os alunos, isso há muitos anos atrás, né, numa instituição, todos os alunos conectados na internet. Nossa, e aquilo foi assim incrível, porque a cada teoria que eu mencionava, eles procuravam na hora e me questionavam tal coisa. Cada autor que eu falava, eles me questionavam e dali para frente foi um debate fantástico em sala de aula. Muitos deles aprenderam uma série de coisas, alguns saíram interessados em algumas áreas, algumas teorias, que se eu tivesse me fixado só aquele bloco de conhecimento, não sei se isso seria possível. Muda o modo de aprender, né? Sim. Antes a gente tinha que, ainda no meu tempo, né? A gente tinha que decorar. Sim. A gente tinha que decorar. Então o conhecimento não passava por dentro. Até que a gente fizesse a conexão daquilo que tinha sido decorado com uma realidade. E aí vem os exemplos da física, por exemplo. Eu fiz no design física no departamento de física. E
aquela dificuldade imensa em que a gente tinha que aprender as fórmulas sem ter observado uma realidade. Para transpor aquilo para a realidade era muito tempo, era muito custoso e sofrido. E muitos colegas desistiam da física. Então, no final da universidade, tinham várias pendências para poder pegar o diploma, tinham aquelas disciplinas que eram deixadas para trás. E na minha posição, eu acabei ajudando vários colegas a compreenderem a física. Né? Então, esse é o ponto, né? Observar, construir o conhecimento. Construir o conhecimento, observar na realidade. Sim. Aí eu vejo dois aspectos, né? Tem algumas disciplinas que são aquelas clássicas que antigamente se achava que para ser um bom professor ele tinha que reprovar não sei quantos % da turma. Infelizmente essa realidade ainda existe. Eu não consigo entender que esse seja um bom professor, né? Tem um colega que ele diz que a turma reprova, mas reprova conversando para ele, professor, a gente não seguiu você para aprender, então a gente aceita, porque você interage muito com a gente. E tem aquele professor que ainda se mantém, aquilo que a gente falou, ele se mantém no pedestal, né? E não interage com seus alunos. Porque hoje em dia interagir com aluno, em qualquer situação, interagir com aluno é um desafio. Porque se eles têm essa quantidade de informações muito maiores e a gente abrir um pouquinho o leque, o desafio se torna muito grande. E é um desafio para o professor, porque o professor ainda em muitas situações mantém aquela postura de que ele tem que ser o dono da verdade, o que sabe tudo, o que conhece tudo. Nossa, tem uma série de coisas hoje em dia que eu não sei, né? Graças a Deus sei bastante, só que a gente está num constante aprender. A gente aprende em todas as situações. Se a gente fala, por exemplo, uma aprendizagem que não seja apenas em sala de aula, né? Um tempo atrás, uma das minhas filhas passando comigo dentro da UTFPR, e eu falando, ela falou, nossa, dá para fazer silêncio? Eu falei, por quê? Você não está vendo que a professora está interagindo com os alunos aqui no pátio? Você não fala tanto em possibilidades alternativas de aprendizagem? Eles estão tendo aprendizagem. Então foi fantástico para mim, eu adorei aquilo, né? Porque elas me chamaram uma atenção para uma coisa que às vezes a gente questiona, né? E todos esses espaços que se tem de aprendizagem. Que não é apenas ali em sala de aula, né? É através do computador, da internet, em outros espaços de interação. Por exemplo, projetos de extensão. Projeto de extensão é um lugar fantástico de possibilidade de verificação de problemas, quais as teorias que a gente pode colocar em prática naquele ambiente, naquela situação, naquele espaço, naquela comunidade. Né? Mas como a academia, ela tem muitas vezes essa rigidez somente da teoria, muitas vezes dissociada de uma prática, tem a dificuldade, como tem alguns professores que têm a dificuldade de auxiliar os seus alunos, né, para transpor essa questão da teoria com a prática. Nesse ponto da teoria e da prática, eu não vejo só a educação dentro da universidade. Como eu trabalho com design, eu vejo muitas vezes a interação entre empresa e consumidor, design, empresa e consumidor. E a gente tem uma teoria que eu gosto muito, que é uma teoria criativa, que vai falar de trabalho, lazer e aprendizagem. E vai falar de um espaço que a gente tem que criar entre nós e a observação, e que a gente vai chamar esse espaço. Ou seja, nesse lugar nós não vamos preencher de coisas ou de verdades, nós vamos criar essa distância e inclusive vamos relaxar, vamos observar, apenas observar. E nessa observação tem aprendizagem, e nessa interação tem uma capacidade de uma cocriação de algo novo. Sim. Isso é fantástico. Isso. Então, isso quer dizer, a aprendizagem não está apenas dentro da universidade. A educação está num todo, uma relação inteira, social. Eu tive um momento de aprendizagem.
alguns assim que são marcantes, né? Saindo um dia da UTF, cumprimentei, eu tenho uma dificuldade de cumprimentar, né? Cumprimentando uma pessoa. Vai falando com todo Com mundo todo mundo. no caminho. E parei para conversar com um gari, né? E daí ele disse, bom, tá bom o papo, professora, mas eu preciso continuar. Porque se eu não fizer o meu trabalho, a sociedade fica em falta. Nossa, poxa, quer uma aprendizagem melhor que essa? Uau. Ele tem tinha uma noção do que ele fazia, do seu pertencimento na sociedade. Ele não estava triste ali. Outra vez uma pessoa, uma catadora de material reciclável, né? Ela falou, professora, eu estou aqui com os meus filhos, eu tenho medo do conselho tutelar, só que eu prefiro eles ao meu lado, em que eu vou conversando com eles e falando de valores, do que deixá-los sozinhos. E que provavelmente a probabilidade deles entrarem nas drogas ou de fazer alguma coisa errada é muito grande. Enquanto isso, e eu exijo. Daí, por sinal, ela olhou assim, a senhora tem por acaso um dicionário de português e inglês sobrando? Eu falei, tenho sim, pode ter certeza, amanhã eu trago para você, sabe? E uma pessoa de uma visão incrível, poxa vida. Ao mesmo tempo que eu ela sabia que não era dignificante, por ela não querer aquilo para os filhos, ela exigia que eles fossem para a aula, mas por outro lado ela queria conversar com eles, ou seja, ela foi falando uma coisa que a gente comentou agora há pouco, a questão de desenvolver uma comunidade prática, né? Etienne Wenger, teoria social do aprendizado. Sim. E o Etienne Wenger, ele fala de 3 princípios importantes: repertório compartilhado, objetivo mútuo, engajamento mútuo e objetivos comuns. Ou seja, repertório compartilhado. A gente tem que desenvolver uma linguagem onde todos entendam, né? Todos sejam pertencentes àquele grupo. Porque cada tribo tem as suas linguagens próprias, cada comunidade desenvolve o seu linguajar próprio. E numa sala de aula precisaria se desenvolver essa comunidade, né? Daí todos lutando por objetivos comuns, né? O aprendizado, mas não só o aprendizado para tirar nota na prova para poder passar. Um aprendizagem que seja útil, né? No design, numa física, na biologia, né? Eu adoraria em qualquer curso extra para auxiliares domésticas ter biologia, ter química, né? Porque daí elas iam ver que se elas fizerem uma determinada mistura de produtos químicos, elas vão ter problema na pele. Sim. Né? Então, por que a gente não como pode... que elas poderiam cuidar da água, né? Privando Sim, de usar algumas químicas, por exemplo. Então, é só ter essa compreensão da biologia para poder aplicar diretamente, né, na vida. Sim, e daí a gente já parte até para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Ter o cuidado, porque se aquela água que eu gasto, não é só para mim que vai fazer falta, ela pode fazer falta para uma comunidade maior. Né? Eu sempre coloco que a gente tem a infelicidade de viver num estado que é irrigado por muitos rios, que parece que a água é infinita, mas não, ela é finita. Em épocas de crise a gente tem apagão, justamente por quê? Porque não se tem essa educação e essa sustentabilidade, entenda-se em todas as suas vertentes: ambiental, econômica, cultural, social, espacial e tudo espiritual e inovação tecnológica também. Nós estamos colocando lá na UTFPR essa vertente sobre a inovação tecnológica, que ela precisa ser sustentável. Ufa! Que bom isso está acontecendo, né? Você está trazendo uma outra perspectiva sobre ODMs, ODS, né? Que são os Objetivos do Milênio e os Objetivos da Sustentabilidade, que está ligado à Unesco e todos os países pensando nisso. E como a gente coloca isso na nossa prática? Então, para isso, nós temos que observar, temos que aprender com o entorno, construir juntos o que precisa ser feito. Não tem nada vindo de cima para baixo, trazendo uma fórmula. Então, as fórmulas, elas não são educação. Educação é algo que passa pela vida, pela vivência. Exatamente. Né? E daí, nesse sentido, tem esse aspecto que é a inclusão e a dignidade. Vamos falar sobre isso? Sim. Bom, eu acredito que
em educação a gente tem uma dificuldade de que cada um no seu quadrado, né? Cada um fala do seu espaço, da sua área, da sua teoria e que não conversa com a do vizinho. Tem uma amiga que diz ado, cada um no seu quadrado, né? E ele está muito mais visto com a questão do ter do que com o ser, né? Eu tenho essa disciplina, eu tenho essa teoria, eu domino essa área. É uma propriedade. É uma propriedade. E não interage e não faz-se a inclusão. E uma inclusão mais ampla, né? Uma inclusão, inclusive, a gente está planejando um evento, em breve eu passo informação para vocês, de inclusão e diversidade, uma visão ampliada, para que a gente possa discutir de uma forma ampla como que, ao a gente querer incluir grupos, ao querer incluir pessoas, ao querer incluir deficiências, ao querer incluir, muitas vezes nós acabamos segregando, porque é visto tão separadamente, né? De uma forma que cada um quer só aquele seu jeito, daquela maneira que aquela situação pode ser tratada. É claro, ninguém é inocente de achar que determinadas deficiências, determinados problemas têm suas peculiaridades a serem atendidas. Mas se a gente conseguir vê-las de uma forma um pouco mais global e como inserir no processo, se torna mais fácil. Mas é que a gente vai vendo só pela exceção. E aquela exceção é que acaba sendo a regra para atender aquele grupo. É a questão de gênero, é a questão do deficiente, é a questão de raça, é a questão de religião. Elas acabam se tornando mais excludentes do que inclusivas. Isso tem sido visto em vários aspectos. Quando tentam colocar, por exemplo, a criança autista num colégio convencional, né? E acaba a criança sendo mais excluída do que o momento anterior em que ela poderia ter interações naturais. Né? Mas é que ela é vista como diferentinha, né? Numa instituição que eu conhecia um tempo atrás, tinham o espaço das crianças tidas normais e o espaço das especiais. E vamos lá ver como se fosse um bichinho de zoológico. Não é esse o processo. Vão ter limitações? Vão. Mas é que o nosso processo de ensino-aprendizagem também, ela quer que todo mundo caminhe da mesma forma. Não se atendem às dificuldades e às peculiaridades de cada um. Em qualquer situação de aprendizagem, ele é visto como um todo, como um bolo. E todo mundo tem que passar naquele bolo. Né? Eu acho que o nosso próprio sistema de avaliação, ele exige que se tire um mínimo. Né? E esse mínimo nem sempre tem a ver com a questão da qualidade da aprendizagem que teve, mas com a quantidade de acertos que se estipulou para aquela situação, que são as viáveis. Né? Um exemplo disso, uma instituição que eu trabalhei, eu nunca esqueço uma menina que nossa, eu queria que me entendessem, que eu entendi o que é coletivo. Meu pai é dono de uma frota de caminhões, eu sei que coletivo de caminhão é frota. Só que me perguntaram numa prova o que é o coletivo de camelo. Nunca vi camelo na vida. Sabe, um toquinho, uma criança pequena. Tava certo. Que o conceito, o processo, a ideia ela entendeu. Só que exatamente aquele que ela não entendeu é o que estavam perguntando numa prova. Aí volta naquela decoreba, né? Porque ela não decorou, nem eu lembro. Também não. O que é o coletivo do raio dos camelos? Né? E não significa que ela não entendeu a ideia, o conceito de coletivo. Isso mesmo. Né? Então aí nós vamos entrar já em diversidade. Né? Como que a diferença pode construir. Nós já voltamos para conversar com a Sônia Ana, ok? Estamos falando com Sônia Ana sobre educação e agora a gente vai entrar em particularidades. Sônia, vamos falar um pouquinho sobre a diversidade. Primeiro, existem muitas formas diferentes de aprender. De outro lado, existem muitas diferentes pessoas. Então, como a gente poderia abordar esse aspecto?
Certo. Eu vejo que em ambas as situações a gente tem dificuldades para lidar com o tema, né? Na educação, de forma geral, eu acho que até já havia comentado, as pessoas tendem a colocar todo mundo num mesmo bloco, trabalhar com elas como se todas pensassem, agissem e reagissem da mesma forma, da mesma intensidade, e não é bem isso que acontece. É claro, a gente entende e sabe que em turmas grandes, né, fica difícil de trabalhar. Então, se parte do princípio que todo mundo quietinho, bonitinho, naquela posição de produção, né? Um sentadinho atrás do outro, do menor para o maior, fica muito mais fácil. Mas se a gente conseguisse trabalhar de uma forma que os alunos tivessem interesse, interagissem, sentissem parte integrante do processo de aprendizagem, ele também, como um ator da sua própria aprendizagem, com certeza ele se tornaria teria um outro tipo de participação. Se fosse uma educação que se preocupasse com a questão de ser real, de aplicação na vida real, para uma profissão, para a vida, para a sociedade, eu acredito que isso a gente teria muito mais condições de diversificar em sala ou em ambientes, né? A gente sempre que é remota a educação formal, a gente pensa em sala de aula, não precisa ser em sala de aula. A gente poderia aprender a partir de um projeto que um grupo vai desenvolver na comunidade X e poderia ali aprender sobre matemática, física, química, biologia na prática, né? Claro que sempre embasado, eu não nego, eu não estou jogando a teoria na lata do lixo, mas que uma aplicação seria muito mais interessante. Daí os grupos diversos, né? Também porque a nossa educação, e inclusive a maneira como ela é desenvolvida para seguir um certo patamar de crescimento, em um determinado momento para. E hoje, crescimento de idade. De idade, isso. Só que hoje em dia nós temos várias situações em que isso não acontece. E nós também temos uma questão de que a população está envelhecendo, a população está ficando mais diversa em termos culturais, em termos religiosos, em termos de questões de relações de gênero, nas questões de raça, étnicas, que são extremamente importantes. Se cada uma dessas pessoas tivesse condições de ter voz e vez, mas sem tornar um tumulto generalizado, mas uma aprendizagem, né? Quanta coisa que poderia ser muito mais interessante, né? A gente tem visto agora com um grupo de coral, em que a gente tem 2 refugiados de Alepo, em que eles estão no coral, cantando músicas da sua região e falando sobre a sua cultura. Nossa, olha a troca, que aprendizagem, que troca maravilhosa! Maravilhoso. Né? Quanto se pode aprender sobre isso? Eu mesmo trabalhei. E se respeitar, né? Isso. Isso gera um respeito, gera uma maneira distinta de relações. Sim, né? Nós trabalhamos uma vez no tempo do Cefet, acho que era Cefet, hein? Com um grupo de jovens cumprindo pena em regime aberto, né? E que alguns deles tinham muita dificuldade para leitura e escrita, mas eles compunham músicas maravilhosas. Então, por que não deixar ele expressar pela música, o que ele aprendeu? Qual a diferença entre apresentar uma prova que ele tem que descrever algumas questões ou talvez por um meio de uma letra, de uma música que possa ser muito mais informativa? E aí inclui as artes, né? O teatro, as expressões, né? Por que tem que ser do modo convencional? Sim. Não existe um modo só. Não existe. E não existe também não existem únicas verdades, né? Para você trabalhar a ética, por exemplo. Ética é uma coisa muito difícil, né? Ética do ponto de vista de quem? Do trabalho, do trabalhador, da empresa, do empregado. Quando a gente fala em ética, eu tive que dar uma vez uma disciplina de ética. Eu falei, olha, dentro de um presídio tem um código de ética. Mas como você tá? Tem,
Eles têm o seu código de ética. Se a gente, a partir dessa experiência, conhecer outros códigos, por que não? Né? A partir de diferentes grupos, de diferentes religiões. Em relação à aprendizagem ainda, quando se fala de gênero e de pequenos ou adultos, diversas particularidades podem acontecer e tendências. Uhum. E como respeitar as tendências? Uhum. É que existem, por exemplo, muitas questões que são aprendidas na sociedade, né? Culturalmente falando, a menina é quem escreve melhor, é quem se comunica melhor, e o menino é quem faz, resolve adição, matemática, tem mais facilidade com as ciências. Quem que garantiu isso? É porque dentro da própria aprendizagem isso já é colocado. Como ele é colocado, que a menina tem que ser frágil, que ela não tem resistência física, que ela é sempre mais fraca que os meninos. Mas isso também é uma aprendizagem. Hoje em dia a gente não tem mulheres que lutam MMA, não tem mulheres que disputam determinadas áreas das Olimpíadas, áreas de atividades esportivas que antigamente a mulher não fazia parte, e tem outras que o homem não faz parte. Nas profissões a mesma coisa. Existe a divisão das profissões, existe a divisão de quem exerce determinada profissão. Se o rapaz quiser seguir para uma área de artes, ele provavelmente é efeminado. Se é ou não é, o problema dele. Ou teatro. Não é? E se a menina for para determinadas áreas, ela pode ser embrutecida. E quem diz que a mulher precisa ter uma postura de gerência, de domínio, coisa e tal, de forma masculinizada? Como era o papel da mulher nos primeiros movimentos de gênero? Isso foi assim, isso dá um nó, né? Sim. Porque a gente tem encontrado hoje, por exemplo, muito visivelmente na internet, mas não só apenas, né? Em disputas, a gente acaba vendo uma crítica ao sexo oposto, ou um radicalismo, né? Feministas radicais, ou até isso surgindo de forma política, né? E isso está sendo bastante complicado, porque é como se estivesse sendo incentivado a se tomar posturas e à medida que eu tomo uma postura, imediatamente eu estou contra o outro. Pois é, mas eu acho que o principal problema que existe nisso é a questão do diálogo. O diálogo, sim, se a gente for pelo prefixo de, é dois, né? Então seria uma via de mão dupla, né? Em todas as situações. E, então, se eu travo um diálogo com alguém, com um grupo, com facções, supostamente eu deveria ouvir o que tem a me dizer e a partir daquela informação eu formar o meu posicionamento e que eu posso mantê-lo ou posso eventualmente mudar, né? Mas o que a gente vê muitas vezes... Que bom mudar, né? Mas que maravilha! Por que tem que ser permanecer aquele e nunca mais sair dele? Posição, né? Eu me lembro que alguns anos atrás uma pessoa que era para ter sido meu orientador, o professor Walter Decker, ele era professor do College of Education de Stanford. E eu tinha conversado com ele e ele havia me emprestado alguns artigos o que era o pensamento teórico dele naquela época, isso década de 90. Quando eu volto para o Brasil, vou participar de uma discussão, e justamente era sobre esse autor que eles estavam vendo uma visão da teoria dele, do desenvolvimento da década de 70. Então eu falei, não, gente, ele já não pensa mais assim. Hoje em dia o pensamento dele é outro, porque muda-se. Nossa, graças a Deus, evolui. Precisa ser aquela coisa quadradinha, fechadinha, eu permanecer daquele jeito e jamais modificar? Não. Se a gente interage com a sociedade, se a gente cresce com a sociedade, se a gente está atento ao que está acontecendo, é um aprendizado constante e passível de mudanças. Ou, se não forem mudanças, ter uma postura por que quer ser daquela maneira.
mas desde que se observe o que está acontecendo no entorno. E mesmo que se crie uma oportunidade de debate, por que não? Sim. Né? Tudo bem pensar diferente, eu estou pensando e eu estou firmando a minha posição, mas a gente pode debater e nem por isso nós precisamos virar inimigos. Isso, é isso que eu esses dias até coloquei na rede social. O fato de eu divergir de você não significa que você é meu inimigo. Sim. Eu respeito, nossa, tem pessoas que eu respeito pela sua postura, perfeito, maravilhoso, mas a gente pode conviver de forma tranquila, inclusive você tentando mostrar o teu lado, eu tentando mostrar o meu, mas sem querer convencer a pessoa de que esse é o certo ou errado. Ninguém tem que convencer ninguém. Não, exatamente. A vivência, a convivência harmônica social numa comunidade deveria de que a gente poderia ter toda essa diversidade, todos esses grupos convivendo de uma forma harmônica. Aí junto a isso eu poderia trazer assim um público que é específico, mas que todos nós vamos caminhar para, que é o idoso. Imaginei que você faz. O idoso somos nós amanhã, né? Então, a gente observar, ter a oportunidade de observar um idoso, de qualificar aquilo que ele traz, né, consigo na vida, que foi construído, e observar suas posições, isso é uma riqueza. Sua vivência. É uma riqueza. Idosos e crianças deveriam conviver, né? Para que pudesse tanto haver renovação para o idoso, porque ele também tem oportunidades de aprendizagem, e crianças ouvirem sobre como a cultura foi construída, como que o avô passou por aquilo, ou a avó. Então, como que você traz a questão de aprendizagem e acessibilidade, né? Eu acho isso fundamental, né? A gente está tendo, acho que um momento único, né, que está vivendo agora, a longevidade que está se tendo, né? Algumas pessoas não sabendo como conviver com essa longevidade, e essa longevidade ela precisaria ser aplicada em várias áreas, nos lares, na sociedade, na educação. Nossa, essa convivência do idoso com o adolescente, e se elas pudessem, aquilo que eu acabei de falar, sobre diálogo, se elas pudessem travar um diálogo e que a gente tenha paciência de ouvir, né? Porque cada um fala no seu ritmo. Sim. O idoso fala no seu ritmo, o jovem tem outro ritmo, respeito. Uma vez eu tive uma oportunidade também de trazer uma adolescente que tinha problema de síndrome de Down e paraplégica, ensinando os professores o que é educação inclusiva. E em um determinado momento eles deixaram de perguntar para a menina e começaram a perguntar para a mãe dela, que veio acompanhando. Eu falei, mas se a gente quer uma inclusão, vamos ouvir o que ela tem a dizer. Vai ser num tempo mais longo? Vai, mas a gente tem que permitir que a pessoa faça isso. E é o que deveria ser nessa questão da inclusão do idoso também. E a sociedade não está preparada para ter esse idoso. A sociedade ocidental, né? Sim, ocidental, porque a asiática, felizmente, o Japão, eu amo a ideia dos conselhos sênior de empresas, o conselho sênior de uma universidade, onde você traz um idoso que conte como aconteceu na época dele, que experiências que ele teve, que erros e que acertos que ele teve. Sim. Não precisa você aplicar daquela maneira, mas ouvir o que aconteceu para não ter que reinventar a roda. Muitas situações que a gente vive, elas são situações em que todo mundo quer reinventar a roda, sem ouvir o que aconteceu. A experiência que já houve antes. E apagar a história. Eu acho que a história é muito importante, né? Sim. Não se vive do passado, mas se aprende com o passado para que não se repita exatamente as mesmas coisas. Ou se repetir, porque eu tinha uma fala assim, eu dizia, toda situação ela tem que ter um movimento constante. Porque se a gente chega no movimento de acomodação, a acomodação leva à estagnação, a estagnação à morte. Então é o momento de renovar.
né? Então, por isso sempre esse diálogo constante, esse novo olhar, essa maneira de congregar outras pessoas, diferentes áreas do conhecimento. Adoro a interdisciplinaridade. E a interdisciplinaridade, como ela se fez? Através do diálogo. Porque você não consegue viver numa área interdisciplinar se eu separar as ciências exatas aqui, as sociais aqui e as ciências humanas para cá. Isso não é interdisciplinaridade, isso é segmentação. É a mesma coisa, se separar as etnias aqui, ou então os idosos e os jovens, as crianças. Eu tenho tido experiências com grupos de crianças e idosos fazendo trocas, né? O idoso se sentindo parte. Porque útil ainda, né? Porque muitas vezes ele é visto como... fazendo uma parte importante na educação daquela criança. Crianças se sentindo seguras com idosos que têm a experiência, têm a vivência. E esse grupo é um grupo social. Então, a gente está trazendo isso para a inovação social. Nossa, isso é fantástico. Inovação social é aprendizagem. Né? E é isso em contexto com a sociedade, não dissociado. Sim. Né? E assim por diante. Todos os outros grupos podem estar mais integrados. Integrados. Uma sociedade integrada. Mas infelizmente a gente tem uma tendência a criticar as sociedades como a indiana, que tem as castas bem definidas, mas as pseudo-sociedades democráticas, elas segmentam às vezes muito mais do que essas que estão definidas, né? E por outro lado, gosto de ver muitas vezes os exemplos que a gente tem nos países escandinavos, aonde eles realmente vivem uma democracia mais participativa, né? Onde as pessoas fazem parte da sociedade. Não, eu vou, ao ir num parque no final de semana, eu jogo o papel no lixo porque daí senão o gari não tem o que juntar. Sabe? Você faz parte da sociedade. A gente tem que fazer parte da sociedade no trânsito, a gente tem que fazer parte da sociedade na comunidade, na instituição que trabalha, na sala que ensina, né? Então, se todo mundo fizesse cada um a sua parte, é a fábula do passarinho tentando combater um incêndio na floresta, né? Que ele leva no biquinho e tenta jogar uma gotinha de água no oceano. Mas ele está fazendo a sua parte. Então, se nós fizéssemos, cada um de nós, a gente não tem uma tendência a agregar e fazer a coparticipação das pessoas nos processos. Muitas vezes eles são no ensino-aprendizagem. Eu ensino, você aprende. Eu mando, você obedece. E a gente não é preparado para essa troca. Eu ainda falaria sobre esse método Cidade Júnior, que é uma forma de atualizar famílias e potenciais criadores em empreendimentos. Conta só um pouquinho sobre isso. Tudo bem. Esse foi uma metodologia que foi uma orientanda minha que desenvolveu, né? Chama Método Cidade Júnior. Hoje em dia nós temos o Instituto Cidade Júnior, que forma aprendizes, né? E o aprendiz vai lá que ele faz um trabalho, tem a aprendizagem no instituto, leva essa aprendizagem para conhecimento numa empresa e com o tempo, se a empresa perceber, infelizmente tem sido a maioria, ela acaba contratando aquele cidadão para ser efetivado na empresa. O que ele consiste? Ele consiste a partir da conscientização do indivíduo na sociedade, ele se enxergando na sociedade. E a gente desenvolve com eles, inclusive, planos de negócio, com o primeiro grupo social. Qual que é o nosso primeiro grupo social? A família. Quer dizer, primeiramente eu me autoconheço, trabalho com a minha família, para daí então ir lá para a empresa mostrar aquilo que eu sei. Isso, exatamente. E é uma metodologia que a gente procura que o cidadão se torne proativo do seu próprio conhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional. Cada um tem que fazer a sua parte e ela é uma metodologia que ela é trabalhada muito em grupo, muito em equipe.
onde as regras são disponibilizadas e criadas e estabelecidas pelo grupo. Ah, Sabe? Então, isso é que deveria ser sempre, é né? o que a gente gostaria. Isso é que né? a gente isso que a gente queria gostaria. ver em todos os estratos sociais, seja de trabalho, seja a sociedade em si, E eles, participando de um governo. e eles, inclusive, aprendem a colocar regras, né? Eles impõem. Nossa, é muito interessante. Teve um grupo que foi trabalhado em Foz, em que nós tivemos 2 drogaditos, né? E o próprio grupo trabalhou acolheu, mas colocou regras. E, para nossa surpresa, depois de alguns meses, um dos ex-drogaditos estava se alistando no exército porque ele achou que era o caminho para ele. Que é uma transformação maior na vida de uma pessoa do que isso, né? Não que a gente dá a impressão, falando assim, que está fazendo uma lavagem cerebral. Não, é a conscientização do que o meu comportamento vai ter reflexo na sociedade em que eu participo. Né? É uma conscientização e uma tomada de decisão para a sua vida. Né? E de tudo isso que nós falamos de inclusão, dignidade, acessibilidade. Acessibilidade, realmente. Hoje em dia a gente vive numa sociedade que não é bem planejada para todos os acessos. Entenda-se acessos no sentido bem amplo da palavra. Né? Porque a acessibilidade, quando a gente fala, dá uma impressão de que a gente está falando da acessibilidade do cadeirante em determinados espaços, públicos ou privados. Isso é muito restrito, quer Isso dizer, isso é uma porção. É uma das porções concreto e grosseiro até, no sentido de que existe um nível sutil disso, né? Exatamente. Mas a acessibilidade, ela tem que ser muito mais ampla, né? A acessibilidade de todas essas diferentes pessoas em espaços públicos ou privados, né? Sem uma discriminação muito forte. A pessoa obesa, a pessoa de baixa estatura, o que sai de fora da norma, né? O que sai fora da norma, o que é uma boa maioria das pessoas, na verdade a norma ela é restritiva, né? Então essa acessibilidade trabalhar com a média, né? Ela não permite os extremos e as diferenças. Né? Exatamente, né? O se locomover numa rua, o acesso em determinados espaços, ele é muito limitante. Então, nós estamos acabando já a nossa entrevista. Tem muita coisa para conversar. Tem, se a gente pudesse, a gente ainda ficaria mais tempo, né? Com certeza. Mas eu quero agradecer a tua presença, foi super enriquecedora. Eu que agradeço. Para que o nosso público possa refletir, pensar junto conosco uma nova forma de educação, uma nova forma de ver o mundo. Né? Na verdade, isso amplia a visão. Né? É um novo jeito de ver o mundo. Muito obrigada pela tua presença. Eu é que agradeço o convite, por ter contribuído. E realmente eu sei que vocês devem disponibilizar e, por favor, contribuam com questionamentos, com críticas, com posicionamentos diversos. De jeito nenhum, não vou me ofender, vou ficar muito feliz. A gente sempre tem muito a aprender e saber o que as pessoas pensam, gostam, entendem sobre isso. Muito, muito obrigada. Foi um prazer. Eu que agradeço. Então, acabamos por aqui mais um Reflexões. E aguarde que tem muita coisa boa por aí.